Muito bem, 12:05, estamos começando mais uma edição do Pop News, começo de semana, segunda-feira, já aqui na bancada do Pop News, nosso querido Juliano Cidro. Como é que você tá? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Carlos Henrique, bom dia pra você, bom dia, ouvinte. Bom dia. Começando a semana com animação total, aquele clima, né? Clima de segunda-feira, bom, o dia tá bonito, hein? Não dá pra gente negar não, né? De manhã já vi o pessoal com aquele casaquinho, dando aquele passeio por Itapeva, parece que chegou um pouquinho do frio, né? Não, é verdade, ontem caiu um pouquinho a temperatura à noite ali e tal, né? Mas ainda continua um clima bom aí, parecido com aquele clima de verão mesmo, que inclusive foi muito bem aproveitado pelo nosso colega de bancada que está aqui depois de um cruzeiro pela costa do Brasil até a Argentina. Ele esteve lá conferindo, assim, mesmo esse sol escaldante, aquela piscina, aquela bebidinha gelada, nosso querido Pilotex. Bom dia, Juliano, bom dia, Carlão, bom dia, Tarzan, bom dia, ouvintes e amigos da Pop, estamos de volta. E segundou, né? Segundou. Segundou, tem o sextou e tem o segundou. Legal demais. Tava boa a viagem? Muito boa, muito boa. Legal. Recomendo. É isso aí. Meio-dia 6, joia. E também aqui com a gente na bancada, nosso querido Paulo Roberto Tarzan dos Santos. Como é que o senhor tá? Tudo bem? Muito boa tarde a todos os ouvintes da Pop, a todos os integrantes aqui dessa equipe, para esse bate-papo aí, troca de ideias agradável. Muito obrigado. É isso aí, daqui a pouco a gente vai comentar sem diversos assuntos aqui que a gente gostaria de saber a sua opinião. Então é isso aí, 12:07, vamos lá para os destaques de hoje. Destaques do dia. Pois muito bem, o final de semana foi marcado por boatos sobre a exoneração de 2 secretários do alto escalão do governo Mário Tassinari. A informação de que os secretários Luiz Tassinari e Rodrigo Tassinari deixaram o governo ainda não foi desmentida até agora. Em se confirmando essa notícia, o Rodrigo Tassinari, né, reassume o mandato na Câmara e Luiz Tassinari fica sem ocupar um cargo público. Bom, e hoje também teremos aqui a presença, já está conosco, né, o vereador Paulo Roberto Tarzan, que vai falar com a gente aí sobre a gestão aqui do governo Mário Tassinari e também sobre outros assuntos que interessam a população. Exatamente, nos destaques policiais, a Guarda Municipal apreende drogas aí com um rapaz que fazia manobras proibidas com motocicleta na rua Carlos de Campos, e teremos também a convidada, né? Hoje teremos uma entrevista com a pedagoga Camila Lara, que é especialista em transtorno do espectro autista, que vai falar com a gente aí no Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que foi ontem, mas a gente vai hoje dar esse ênfase todo especial. E nos destaques dos esportes, também daqui a pouquinho a Luana Ferraz estará por aqui trazendo pra gente as principais notícias, 12:08. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. E chegou a hora de saber a previsão do tempo com o nosso querido Pilotinho. Aí, Carlão, Juliano, eu vi o Juliano falando, eu vi as pessoas com aquele casaquinho de manhã cedo, eu falei, nossa. Tudo pequenininho, diminutinho, casaquinho, né? Friozinho. Tá friozinho. Mas Itapeva assim, isso que eu ia falar, Itapeva tem essa de choveninho, né? Choveninho, fazendo né? Friozinho. Casaquinho, né? Todo friozinho. Mas vamos pra previsão de tempo. Ontem o Carlão falou, séria. Deu uma diminuída, né? Mas eu vou falar que a Pop News já fala que o comentário, eles não é responsabilizado pelos comentários, mas ó, a previsão do tempo, cara, vou Vamos falar lá, aqui, ó. Ele vai tirar da reta. O estado de São Paulo está sob a influência de uma frente fria que chegou nesse domingo, provocando queda na temperatura. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o tempo será de sol na região com muita nebulosidade. A previsão é de que a temperatura entre 17 e 23 graus ao longo dessa segunda-feira. Já para a semana, a previsão é que as temperaturas permanecem amenas, não passando dos 26 graus, a mínima prevista será de 16 graus no decorrer da semana. Tá ótimo, então a gente já tá sabendo que pode ser que tenha frio, pode ser que tenha calor, porque mínima 16, máxima de 26, quer dizer, então... É que nem o Juliano falou, de manhã cedinho tava com aquele casaquinho. Casaquinho, indo pra escola. Aquela japoninha, tava com aquela japoninha usando ali, bota 7 léguas. 16 graus de manhã então, tá? Sim, agora o pessoal já guardou o casaquinho. Agora esquenta. Já tá no 26 graus. O cara tem que ir, pega casaco, tira casaco. Pega casaco, é verdade mesmo.
Esse Juliano tira, mano. Mas é isso mesmo, né? Ontem deu uma frentinha fria, deu uma esfriadinha ontem no domingo, né? Exato. E hoje já tá um clima aí mais ameno, tá um calorzinho. Tá um calorzinho. Dá pra lavar roupa. Vamos lá, 12:10. Câmara em pauta. Vamos lá, agora o momento é de notícia séria aqui no Pop News. E nós começamos o destaque de hoje falando o seguinte, que no final de semana foi marcado pela informação que ainda não foi confirmada nem desmentida oficialmente de que os secretários de Relações Institucionais, o Rodrigo Tassinari, e de Saúde, o Luiz Tassinari, teriam tomado aí a decisão de deixar os seus cargos. Como a gente disse, essa informação ainda não foi desmentida pela prefeitura, então estamos aguardando um posicionamento oficial. Bom, de qualquer forma, se confirmar essas exonerações aí, a crise na gestão Mário Tassinari ganha um novo capítulo, pois são dois nomes aí de peso, né, e que além de serem aí da família Tassinari, são os dois nomes aí de maior confiança e proximidade do prefeito. Na semana passada, o vereador Tarzan voltou a criticar a forma com que o prefeito Mário Tassinari governa a cidade e falou da dificuldade de relacionamento político que o prefeito tem, inclusive com os membros da própria família que integram o seu governo. Nós vamos ouvir agora, 12:11. Tapeva, eu não sei como é que vai ficar lá na frente. O próximo prefeito vai ter problema com a tarifa zero. 1.600.000 por mês. Essa questão. É maravilhoso. Tá bom. Cadê o financiamento? Não existe, sabe? O pessoal, infelizmente, o prefeito Mário, ele não ouve. E é público aí a dificuldade que ele tem de relacionamento até com o irmão, com os primos. É público. Quem que vai querer tapar o sol com a peneira aqui, né? A gente fica até lembrando daquela musiquinha, né? Essa família é muito unida e também muito oriçada, brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Então, a família Tassinari, né? Foi classificado. O Roberto agora bom vereador, queria uma aliança, já falou o seguinte, que ele não quer mais aliança com os Tassinares. Roberto já não quer mais aliança com os Tassinares, mas isso é para descontrair um pouquinho, né? Pois muito bem, a gente está aqui com o vereador Tarzan ao vivo com a gente. Vereador, parece que o senhor cantou a bola aí mesmo, né? Também está sabendo sobre essa informação da exoneração dos dois secretários ou é fake news? Bom, a informação que eu tenho, e isso partiu do próprio secretário de saúde, né? Que é o Luiz Tassinari, ele postou nos grupos de secretários e comunicou os seus amigos mais próximos, né, o seu círculo de amizade, que ele pediu exoneração, estaria respondendo pela secretaria até domingo, que foi ontem, e a partir de hoje ele não estaria respondendo mais. Com relação ao Rodrigo Tassinari, o que eu posso afirmar é assim, são comentários, né, de que ele estaria voltando para a Câmara. Eu não tenho mais informações com relação ao secretário de Relações Institucionais, Rodrigo Tassinari, mas a questão do secretário de Saúde, ele deixou claro para todos os colegas, já é público, que ele estaria respondendo pela secretaria até a data de ontem. Ô, Tarzan, deixa eu falar uma coisa, se o Rodrigo volta para a Câmara, quem que sai? É o Preto? Não, o Preto tá no lugar do Celinho. Não, o Rodrigo, ele é titular do União Brasil, no lugar do Robson. É o Robson. Isso. Saúde. Obrigado. É o Robson que sai, então. Se o Rodrigo voltar, é o Mas Robson. até agora a Câmara não foi notificada, não foi nada, né? Para que tudo se torne oficial, é preciso a publicação no Diário Oficial, né? E, na verdade, eu penso, né, conhecendo um pouco, né, essa novela, ela é antiga, né? Uhum. E essa novela vai continuar. Eu não acredito, sinceramente, que vá ocorrer exoneração. Porque o prefeito pode alegar o seguinte, você está pedindo, eu estou indeferindo, e depois é o seguinte, a família acaba se reunindo, né? Se reunindo, se acertando e vão continuar, porque neste momento que o município está fazendo um trabalho, uma gestão compartilhada, uma gestão em conjunto com a direção da Santa Casa, né? O Leonardo é o diretor técnico e o secretário de saúde tem um papel importante nessa nova gestão da Santa Casa, onde estão buscando financiamentos, estruturando a Santa Casa,
e eles estão trabalhando para garantir a sustentabilidade da nossa Santa Casa. Então, eu lamento se esse fato chegar a se consumar com a saída do secretário neste momento, em virtude de toda essa situação, principalmente com relação à Santa Casa, que é um patrimônio que todos nós já precisamos da Santa Casa, e ninguém abre mão da Santa Casa. Verdade mesmo. Verdade. Vereador, durante seu pronunciamento, o senhor também falou sobre que o próximo prefeito, né? Ele vai enfrentar sérios problemas aí por conta do tarifa zero no transporte público. Explica melhor para a população como é que vai se dar esses problemas, na verdade, e por quê também? Veja bem, eu acho que a tarifa zero, ela é uma conquista, né? Sem dúvida. É algo muito bom para a população, né? Beneficia a população. Só que o prefeito, ele não ouve ninguém, ele faz do jeito dele. Ele não licitou. Nós já encaminhamos a denúncia para o Ministério Público e Tribunal de Contas. Ele não licitou, ele teria que licitar. Ele renovou com a empresa e fez um contrato que é leonino contra o município. A prefeitura gasta 1.600.000 por mês. Então, se fizer uma continha simplista, dá para comprar 4 ônibus zero por mês. Tem toda a razão. No ano, 48 ônibus. A frota que atua é 22, tem micro também. Então, o prefeito poderia, com o recurso, né, comprar os ônibus e fazer tarifa zero para a população e fazer mais com menos, né? Então, 1.600.000 é muito dinheiro. O prefeito gasta 1.600.000 com a tarifa zero, né? E insiste, não queria dar nem os 513 mil para Santa Casa. Santa Casa, isso quer dizer, aonde que está a coerência? Né? O que é a prioridade? É a saúde de 100 mil habitantes e também a saúde da região. E aí o pessoal fala, mas Santa Casa cuida da região. O Estado repõe para Santa Casa 770 mil por mês para atender 15 municípios. Sim, sim. E que bom, né, que Itapeva é um polo, porque todo mundo da região que vem utilizar Santa Casa utiliza o comércio e serviço de Itapeva, que se amplie, que se fortaleça mais, que é o ganha-ganha. Todo mundo ganha. Sem dúvida nenhuma. Vereador, com relação à forma do prefeito governar, o senhor tem sido aí dos críticos mais duros sobre isso, né? Inclusive chegou a dizer que o prefeito se alimenta dos próprios problemas, é isso mesmo? Na verdade, fica difícil porque o prefeito, ele acorda de manhã e ele resolve tomar uma atitude, né? Se a gente for aqui fazer um retrospecto, retrospecto, né? Primeiro ele queria construir a prefeitura ali na subida do Santa Maria, para cima do Pilão d'Água. Ele disse que ia construir a prefeitura naquele local, né? Eu falei, vai ser difícil a população atravessar a pista para ir lá cuidar dos seus impostos, né? Porque ali tem que atravessar a pista, o local é inapropriado, né? Depois ele resolveu que ele ia fazer um hospital municipal lá no Santa Maria também. Definiu até o terreno onde é o campinho, né? Depois ele resolveu que ele queria fazer um empréstimo para construir um hospital municipal, mandou fazer a fundação lá do lado do estacionamento da Secretaria de Saúde, onde é uma propriedade do município. Gastou com fundação e parou. Depois ele pediu para fazer um laudo de avaliação que ele queria comprar o hospital da Unimed. Né? E ele é conhecimento público que ele é obcecado pela questão da Santa Casa, tanto é que ele fez uma intervenção, a justiça não durou, né? Não durou 24 horas a intervenção, né? Não tinha amparo a intervenção, mas ele é obcecado, é determinado, ele queria 2 diretores fora da gestão e judicializou, deixou a Santa Casa estar nessa situação hoje, porque também a gestão tinha que tomar algumas medidas, não tomou, mas também principalmente porque o município de Itapeva, o repasse está congelado desde 2017. Exatamente, não teve nenhum reajuste. Subiu luz, o oxigênio, o anestésico, os medicamentos, subiu o salário, subiu tudo. E a parcela que o município passa para Santa Casa está congelado e ele não queria pagar nada. Mas teve uma tentativa da Santa Casa de renegociar esse valor com o prefeito e teve um momento que parou a prefeitura não fazer esse repasse. Isso é real mesmo? O prefeito foi claro, enquanto tivesse 2 diretores lá, que eu não vou citar o nome aqui, né?
por uma questão ética, e ele não ia ajudar a Santa Casa. E aconteceu que em dezembro os 2 diretores deixaram a Santa Casa e o prefeito assumiu a gestão. Só que o que acontece, né? O que ele está fazendo para provar pro ego dele? A Santa Casa tem uma dívida hoje de 30 milhões. Nos 3 meses de gestão dele, aumentou essa dívida para 34 milhões. Por quê? Tem um rombo de 1.300.000 por mês. Todo mês tem 1.300.000. E aí é o seguinte... Vai somando, né? Dá para cortar aí, pessoal? Tá bom. Ele tirou 100 mil com a dispensa de 2 diretores. Se ele fizer um ajuste lá, ele consegue economizar mais uns 400 mil. Mas mesmo assim... Vai ficar, é o seguinte, faça de conta que você ganha 3 mil por mês e a sua despesa é 4. Todo mês você vai ficar devendo R$1.000. É a dona de casa. Então tem que cortar, tem que fazer o ajuste. E aí, qual a estratégia que ele foi procurar? Ele está tentando um financiamento da Caixa de 40 milhões a juro de 1,3 e no final a dívida vai para 71 milhões. Quer dizer, e o que preocupa? Porque essa judicialização, nessa judicialização entre... a Santa Casa está lutando por um repasse maior, que é de direito e é justo. O prefeito se defendendo para não dar. Foi nomeado os peritos e vai sair a sentença. Saindo a sentença aqui, o juiz já tinha dado uma sentença liminar para pagar 1.200.000. Ele falou, eu não aceito, ele foi para São Paulo, usou todas as armas lá, voltou no 513. Quer dizer, o jogo é duro. E aí, no final, se a justiça decidir que a prefeitura deve e vai caminhar para isso, em 2 anos de judicialização... E já acumulou mais dívida ainda. Vamos supor que seja o seguinte, é 513 hoje. Digamos que a justiça fixe lá em 1,5 milhão. Vamos por 1 milhão por mês. Em 24 meses, corrigido, a prefeitura já deve para Santa Casa mais de 24 milhões. Quem é que vai assumir isso? Vai inviabilizar o próximo governo. Então, o momento agora é de fazer um acordo judicial. Já que estão fazendo a gestão em conjunto, o prefeito indicou o superintendente, indicou o seu primo, que é um excelente, merece aqui o respeito, a credibilidade do doutor Leonardo. É um homem, sem dúvida. É um homem profissional, ético, íntegro, comprometido, competente, sério. Então a Santa Casa está ganhando com o Leonardo lá. Não importa se é primo, mas está ganhando. E ele entrou para ganhar metade do salário. Pagavam 14, o Leonardo entrou para fazer o trabalho de diretor técnico por 7 mil. Então a gente tem que falar o que é sério. O superintendente, ele cortou pela metade, de 47, e ele contratou agora, um homem experiente de São Paulo, por R$ 23.200. Então ele está fazendo a questão, né? Perfeito. Nós queremos sua opinião também, vereador, sobre uma fala do vereador Robson Leite, onde ele diz que alguns vereadores votam contra o prefeito porque eles não tiveram alguma demanda atendida. Vamos ouvir. 12:23 agora. Eu analiso o seguinte, eu voto contra, eu vou votar contra a taxa. Agora, é engraçado, todo mundo sabe que o ano que vem é ano eleitoral. Eu nunca vi alguns vereadores subirem aqui, defenderem algumas bandeiras e com tanta veemência. Agora, quando vem questão de tributos, impostos, eu fico imaginando como que não vai tocar máquina pública, como que vai pagar funcionalismo público. Não estamos discutindo a taxa do lixo. A taxa do lixo é algo novo. Eu sou amigo do prefeito, eu sou da base do prefeito e vou votar contra. Sabe, a gente fica vendo tanta falácia, falar, por que isso, por que aquilo. A gente tem que entender que muita coisa aconteceu no município. Agora, se eu tenho uma demanda pessoal, eu não sou atendido, eu não gosto do prefeito porque a minha demanda não foi atendida, então eu vou generalizar tudo. Caro vereador, o senhor concorda com essa suposição, hein? Veja bem, o vereador Robson está no papel dele, né? Sem apoio, né? Ele é ligadíssimo ao prefeito Mário, ele é suplente, ele está lá por uma deferência do prefeito, né? Ele está no papel dele, mas está completamente equivocado. Eu falo que eu sei a atuação dos vereadores, né? E os vereadores que fazem oposição são muito responsáveis. Quando o interesse público está em primeiro lugar. E o que acontece? Como votar o aumento de uma taxa abusiva? Ninguém está, os vereadores não estão
pleiteando cargos, demandas. Eu não tenho cargo, não tenho demanda e eu sei como é que funciona. Cada vereador tem sua forma de atuar. Na verdade, não dá para justificar o injustificável. Claro, claro. Absurdo esse projeto do prefeito. Não tem pé nem cabeça, não tem o menor cabimento. Não se justifica pagar mais taxa de lixo do que IPTU. É um absurdo. Tem toda a razão. Cara, o vereador tem que lembrar, né? O senhor foi aí um candidato, aliás, o senhor fez campanha, na verdade, para o Mário Tassinari. Nesse sentido, né? Como a população não está sendo beneficiada pelo governo, o senhor chega a se arrepender também dessa campanha que o senhor fez aí, apoiando o Tassinari, o Mário Tassinari? Na verdade é o seguinte, o prefeito Mário, ele foi bem em 2020, tanto é que foi bem que foi reeleito. Mas ele não mostrou as suas verdadeiras intenções, que era fazer a sua intervenção na Santa Casa, né? Que era fazer esses projetos megalomaníacos, coisa que não tem, que não é prioridade, ele não tem prioridade. Tá faltando mesmo, né? Em 2020 a população entendeu que ele tinha que ser reeleito e foi. Ele teve mais de 50% dos votos, né? Ele trabalhou bem em 2020 porque pegou um ambiente favorável. Ele assumiu com dinheiro em caixa, todos os convênios aconteceram, deu tudo certo pro Mário na reeleição. Agora, eu não era vereador em 2020. Na hora de assinar a ficha, eu coloquei para ele as condições. Prefeito, é o seguinte, para mim assinar aqui tem as condições. O senhor não vai roubar e eu sei que o senhor tem essa tradição, o senhor é um homem correto. Mas o mais difícil é não deixar roubar. Então, o senhor vai resolver a saúde, o senhor vai fazer política social, o senhor vai fazer política de lote urbanizado e moradia. Então foram compromissos, mesmo, né? não envolviam cargos. Eu assinei a ficha com essas condições. Ele se comprometeu e ele optou por seguir outro caminho. Infelizmente, porque tem uma demanda imensa por casas populares aqui em Itapeva, né? Então se ele se comprometer nessa área, seria sensacional, né, vereador? 12:27, vamos seguindo, Juliano? Vamos lá então, bom, temos mais questões por aqui. O senhor também é membro da comissão processante na Câmara. Como andam aí essas apurações? Veja bem, eu sou membro da comissão processante com relação à causa animal, né? E a denúncia, ela foca na omissão do prefeito, né? A questão da causa animal, o Ministério Público, a Polícia Civil está fazendo um inquérito, a outra parte vai ter o direito da ampla defesa, essa é uma questão, né? Nosso trabalho na comissão é na questão da omissão, né, do prefeito. Ele tinha conhecimento, eu mesmo falei com ele algumas vezes sobre melhorar a política da causa animal, gastando menos recursos. E ele foi alertado várias vezes, mas ele não ouve, né? Ele não ouve o irmão dele, ele não ouve o primo dele, né? Ele tem alguns secretários preferidos, né? O número 1 dele é o secretário de Finanças, que é o Edivaldo, né? Que ele leva o Edivaldo em todos os eventos, normal. É o candidato dele a prefeito, ele escolheu, né? E é um direito dele, ele é prefeito, ele faz a escolha, né? Tudo indica, né? Eu tô falando aqui a minha leitura, porque o secretário de Finanças tá em velório, tá em batizado, tá em culto, tá em tudo quanto é evento, em eventos da Secretaria de Obras, quem tá lá é o secretário de Finanças. Então, acho que ele escolheu o candidato e o grupo dele, acho que não se agradou com a estratégia dele, inclusive o irmão e os primos, né? Mas isso é um problema de família, né? É um problema deles. Né? Exatamente. Agora, voltando à gestão da cidade, não tem planejamento, não tem governo, não tem prioridade, vai fazendo as coisas, né? Eu citei alguns exemplos. Outro dia eu fui ver um concerto da Lira, ele anunciou que ele ia cobrir todo o coreto e todo aquele espaço ali que tem onde o pessoal senta, né? Sim, sim. Que ele vai cobrir tudo ali. Ele anunciou assim publicamente do nada. Não, ele fala o seguinte, pra mim não tem prioridade, tudo é prioridade, eu vou cobrir aqui. Aonde ele foi inaugurar um calçadão na Vila Aparecida, ele prometeu que ele ia asfaltar,
tirar a lajota e asfaltar a Vila Aparecida inteirinha. Nossa. Não é prioridade, é onde já tem, vamos fazer pavimentação onde não tem, depois se sobrar, Exato, sem vamos dúvida, fazer, né? quer dizer, aí é o seguinte, ele resolveu contra tudo e contra todos fazer uma farmácia municipal 24 horas, gasta 300 mil para manter a farmácia, não tem remédio. Aonde que tem, não tem lógica você manter uma farmácia 24 horas, meu Deus do céu, não tem lógica. O fato de não ter a reeleição é o que torna ele, como o senhor mesmo fala, o Super Mário destemido? Olha, ele é o seguinte, ele vive numa bolha e ninguém tem coragem de falar as coisas para ele. Essa semana ele resolveu que ele ia ser candidato a presidente do Comitê de Bacia do Alto Paranapanema. Ele teve 2 votos na eleição lá, o dele e de mais um outro prefeito, quer dizer, então ele não tem noção das coisas. Essa taxa de lixo, sabe por que ele queria? Ele falou o seguinte, não, porque o Itapeva vai ter um aterro moderno, nós vamos operar o lixo de todas as cidades da região, um projeto megalomaníaco. Nem licença de operação o aterro do município tem até hoje, meu Deus. Mas ele já quer cobrar mais da população. Vamos cobrar, porque quando o dia que acontecer já tem dinheiro em caixa. Ah, meu Deus. Não temos nem o nosso, queremos o da região. O pessoal fala, porque Itapeva ficou bonito com a iluminação de LED. Parabéns, isso aí ele acertou. Ele comprou barato, produto bom. Iluminação pública sim. Pública de LED. Só que tem o que ninguém sabe é que na conta de luz é R$25 de taxa. Ele arrecadou 7 milhões para a CIP e pagou 3 para Electro de consumo. Sobrou 4 milhões para ele fazer esses investimentos. Aplicou bem, comprou isso. Essa é uma medida, porque 12 empresas, foi uma guerra. Sim, e a empresa que ganhou entregou um produto de qualidade. É lógico que tem alguns ajustes, problemas, né? É natural, mas né? A quantidade, se você vê o conjunto, a cidade tá bonita. Essa foi uma medida boa, mas ele fez arrecadando a população é que pagou, não tem mágica nisso. Deixa eu pegar uns ganchos seu aí, Tarzan. A respeito do que você está falando agora da energia da CIPA, né? Com a luz de LED, a intenção seria abaixar a CIPA, não aumentar, porque vai abaixar o consumo, né? Fala que a luz de LED, entre aspas, é menor, né? o consumo seria menor. Então o CIPA teria que abaixar. Pois é, mas eu penso que o dinheiro da CIP só pode ser usado para melhorar o sistema. Eu penso que com esse sacrifício da população nesse momento, ele vai agora atender a zona rural, as praças, tudo, né? E eu penso que a partir do ano que vem já não tem mais necessidade de pagar esse valor, né? Eu também penso. Não, porque se fizer zona rural, tudo vai baixar mais ainda a conta que a prefeitura paga todo mês. Então você imaginou todas as praças públicas, a zona rural, os distritos, tudo com LED, né? É mais barato manutenção, mais barato tudo. Então, como o dinheiro é carimbado, tem que ser usado nessa área, né? Vale a pena esse sacrifício. Para quem não entende da CIPA é o seguinte, né? Se você tem um quarteirão com 10 casas e 3 postes, as 10 casas pagam pelos 3 postes, né? Você paga por andar na cidade, por ter praça iluminada, tudo mais isso aí. Tem gente que não olha bem direito a CIPA. A iluminação pública é um bem indivisível. Eu uso ela na cidade toda e na zona urbana e rural, né? Perfeito. 12h33, conversamos aqui com Paulo Roberto Tarzan dos Santos, nosso querido Tarzan. Muito obrigado pela participação, Tarzan, e os microfones ficam abertos aí para sua mensagem final de hoje. Pois é, tem um tema aí que eu acho que não foi abordado, que é o terminal rodoviário, né? Ainda vamos falar do terminal? Bom, se eu quiser falar rapidamente, porque a gente tem também mais uma convidada aqui. O prefeito, eu vou ser bem breve, a gente volta para tratar esse tema aí, né? Por favor. O prefeito pretende mandou um projeto para a Câmara e tá lá na Câmara. Os vereadores da comissão têm responsabilidade. Nós queremos ouvir a população. Porque não é prioridade tirar o terminal hoje de onde está, e levar lá perto da chácara do Gil. E fazer uma troca de imóveis aí também. Não, o problema não é que você imagina o impacto disso na vida do cidadão, do cidadão, dos comerciantes. E, né? Então, é algo que precisa ser, a população tem que ser ouvida. Não dá para acordar, eu vou fazer isso, né? E não tem projeto, não tem nada, sabe? É umas coisas dessa linha aí.
Essa questão do terminal merece um programa específico. Vamos fazer Eu sim, agradeço sem dúvida nenhuma, até a porque... oportunidade, né? Muito obrigado. Me coloco sempre à disposição. É um prazer conversar com vocês. Prazer aqui, é todo nosso, um abraço vereador. a todos. Muito obrigado. Mas é isso aí, estamos aqui com uma convidada super especial, que é a pedagoga Camila Lara. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Legal demais. E também a jornalista Viviane Campolim, que hoje a gente vai falar do Dia Mundial de Conscientização. É isso mesmo, Viviane? Tudo bem? Oi, Carlão. Aí. Boa tarde a todos. Sim, ontem foi Dia Mundial, né? Sobre a conscientização do transtorno do espectro autista, e hoje a POP convidou aqui a pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Ela é especialista em transtorno do espectro autista, Camila Lara. E vamos começar com a primeira pergunta para ela nos falar um pouco mais sobre o que é o autismo, Camila. Primeiro, eu queria muito agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, tá? Principalmente sendo o Abril Azul, né? O mês da conscientização do transtorno do espectro autista. Para mim, isso é muito importante. E eu costumo dizer que, assim, apesar de estar envolvida nessa área, trabalhar diretamente com crianças autistas, de nada serve o nosso trabalho sem a conscientização da comunidade, sem a conscientização social, né? Então, eu prego sempre que, assim, quanto mais pessoas souberem o que é o autismo, quanto mais pessoas conseguirem lidar, entender, compreender, né, a vasta dimensão desse espectro, melhor vai ser para a sociedade e para as nossas crianças, né? Então, falar sobre o transtorno do espectro autista é algo que me deixa muito feliz. Daí, respondendo a sua pergunta, o transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento presente desde o nascimento, tá? Então, não existe isso da criança se tornar. A criança nasce dentro desse espectro e ele se caracteriza, tá? Pelo prejuízo permanente e persistente em duas áreas do desenvolvimento da criança, que é a comunicação social e os comportamentos, tá? Então, aí, quando a gente fala de o que é o autismo, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não é uma doença, ele é uma condição. Já nasce assim, então, Já né? nasce assim. Como você explicando essa minha primeira pergunta sobre já nascer assim, os níveis de suporte que, né, as pessoas também conhecem como graus, né? Grau nível 1, nível 2, nível 3. É importante, então, a intervenção precoce desses sinais, né, Camila? Isso é muito importante da gente falar, né? Porque, assim, antigamente a gente tratava, né, o TEA como graus, né? E os graus eram meio que definidos por quanto aquela criança se parecia autista, né? Então, tinha o grau leve, moderado e severo, tá? Hoje em dia, não. Com as atualizações científicas, nós tratamos como nível de suporte. Então, o nível de suporte, ele é baseado em quanto que aquela criança, aquele sujeito, precisam de suporte no dia a dia, tá? Um exemplo seria suporte para se alimentar, para se comunicar, suporte escolar. Então, quanto mais suporte a criança precisa, mais elevado seria esse nível, ou esse grau que a gente tratava antigamente, tá? Só que é importante pontuar que, assim, esse grau, esse nível, eles não são estáticos, tá? Eles são transitórios. Então, uma criança no nível 1 de suporte, por exemplo, né? Vamos colocar aí, diagnosticada tardiamente. Porque é muito comum que uma criança com um nível leve, né, de suporte, passe batido. Né? Que ela tenha características muito próximas ainda do mais que é hoje em dia, né? Exatamente. As crianças são todas... seriam características muito próximas daquilo que a gente considera, por exemplo, dentro do padrão, dentro do normal. Mas que, sem a intervenção adequada, sem o tratamento adequado, é capaz que ela perca habilidades ao longo do desenvolvimento. Da mesma forma, pode acontecer, por exemplo, com uma criança que foi diagnosticada no nível 3 de suporte, com a intervenção correta, com os tratamentos, ela avançar e reduzir essa necessidade de suporte, que entra naquilo que você falou sobre a intervenção precoce, tá? Que eu acho que é o ponto mais importante que a gente tem. Isso, é o ponto mais importante que a gente tem que falar. Intervenção precoce é você submeter a criança, submeter o sujeito aos tratamentos, às intervenções, tá? Baseadas em evidência científica, tudo aquilo que tem evidência científica, desde os primeiros sinais, né? Não necessariamente esperar fechar um diagnóstico para daí submeter a criança ao tratamento e à terapia, mas submeter ela a isso desde os primeiros sinais. Por quê, né? A gente estava até discutindo isso lá fora. Até os 6 anos de idade, o cérebro é um terreno muito fértil. Vai ser a vida inteira, nós temos neuroplasticidade ao longo de toda a vida. Porém, não há uma fase em que haja mais possibilidade de desenvolvimento, mais terreno fértil, do que a primeira infância. Então, tudo que a gente faz para o desenvolvimento dessa criança até os 6 anos de idade vai dar muito mais resultado.
Então, vamos pensar numa criança diagnosticada no nível 3 de suporte aos 3 anos de idade. Ela tem muita chance de até os 6 reduzir esse suporte, desenvolver mais habilidades, ampliar esse repertório comportamental e se enquadrar futuramente no nível 1 de suporte devido ao avanço, devido ao desenvolvimento oriundo das terapias e das intervenções. Certo. Esses sinais, né? Hoje a gente tem aí o Google, que as mães procuram muito, ou até vizinha, suporte na família, quanto aos sinais que a mãe ou o cuidador, né, ou até um professor precisa se preocupar. Isso. Quais são os principais? Isso é bem bacana da gente conversar também, porque a gente precisa sempre separar que tem uma grande diferença entre sinal de alerta e critério diagnóstico. Como eu falei, os critérios diagnósticos são aquilo que eu coloquei como característica, tá? Que é prejuízo persistente em comunicação e em comportamento. Porém, entretanto, todavia, né, os sinais, eles se expressam de uma forma muito mais ampla. Então, por exemplo, o que é sinal de alerta? Atraso de fala, tá? Dificuldade de estabelecer contato visual, dificuldade de ampliar repertório comportamental, estereotipia, que são os comportamentos repetitivos, estereotipados, que não têm função, né? Balançar as mãos, se pendular, andar pelo espaço, ficar perambulando pelo espaço, dificuldade de ficar quietinho, né? De parar no momento que precisa parar, por exemplo. Dificuldade alimentar, dificuldade com sono, tudo isso é sinal de alerta, tá? E vai se expressar de uma forma diferente em cada criança. É muito importante que, ao verificar os primeiros sinais, que os pais procurem ajuda profissional imediatamente, tá? Porque às vezes uma avó, uma tia, uma vizinha vai falar, deixa, é o tempo da criança, cada criança tem seu tempo. E daí a gente vai perder aquele terreno fértil da intervenção precoce. Igual você falou que até 6 anos, né? Isso. O cérebro tem muita informação e às vezes eu mesmo já escutei de pais ou cuidadores, não, depois de 6 melhora. Depois de 6 passa. Mas tem pais que não admitem que o filho esteja desse E esse problema, é o ponto sabe? da gente valorizar muito esse momento, tá? Porque assim, quanto mais pessoas esclarecidas sobre o transtorno do espectro autista, né? Você que tá ouvindo agora, compartilha com uma vizinha, compartilha com uma mãe, com alguém que você gosta, que você conhece, que precisa dessa informação. Porque quanto mais gente nós tivermos que sabem o que é autismo, que sabem o que é o transtorno do espectro autista, inclusive quanto mais profissionais capacitados nós tivermos, melhor vai ser a sociedade para essas crianças, né? Porque a identificação precoce mesmo, que é, digamos que assim, que é a mina de ouro para o desenvolvimento da criança, identificou precocemente, submete a intervenção precocemente. Quanto antes a gente começa a agir, mais chances de desenvolvimento. Menos sofrimento para a criança e para a família. Bom, isso vai acontecer com base na informação que a sociedade tem sobre o autismo. Bom, Camila, como você está falando, né? Tem muitas pessoas que não conseguem, não sabem identificar esses detalhes, sinais nas crianças. Isso significa, então, que tem hoje, atualmente, Muitas naturalmente, muitos adultos com... Muito. E no adulto, quais são as principais características? Eu sei que depende aí desses níveis e tal, mas... diz aí alguns... Então, nós temos protocolos específicos hoje, né? Graças a Deus, antigamente nós tínhamos muitos protocolos que eram só destinados a crianças. Hoje nós temos para adultos também, tá? E isso é realmente algo que você trouxe que é muito grave, porque, de fato, nós temos milhões de adultos na sociedade não diagnosticados. Inclusive a informação, né? Esses dias saiu uma nova informação sobre autismo, que agora a incidência dele é de 1 a cada 36 crianças, né? Aumenta exponencialmente todos os anos, aumenta muito. E uma das condições, digamos assim, que propicia esse aumento é que muitas vezes acontece de, ao fechar o diagnóstico de uma criança, fecha-se dos familiares também. Porque é uma herança genética, né? Sim, né? o autismo é 99% genético. 99%? Isso. E cerca de 90% hereditário. Então, não necessariamente ele vai passar de pai para filho, tá? Mas existe uma propensão também dessa passagem. Então, uma das evidências, né, desse aumento de casos é também dos adultos estarem sendo diagnosticados agora. Em virtude das informações serem melhor disseminadas, né? Os adultos também buscam esse diagnóstico. Entendi. E daí o que a gente vai buscar no adulto não são as mesmas características que nós buscamos nas crianças. Porque esse adulto já foi submetido à sociedade. Geralmente, o adulto vai manifestar condições secundárias, por exemplo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Vai usar uma máscara social, porque ele meio que se vê na condição de ter que responder à sociedade da forma como a sociedade espera que ele responda. Mas isso causa um extremo sofrimento nele. Sem dúvida nenhuma. E geralmente esses adultos que não foram diagnosticados são os níveis 1, né? O nível 1 de suporte que passou batido durante o desenvolvimento. Perfeito. Viviane?
Eu acho que é isso. Eu acho que a inclusão depende de todos, né? E como a Camila falou, o quanto antes diagnosticado é melhor a proporção de vida ali, de inclusão para a criança. Promover qualidade de vida mesmo para a família e para o sujeito, né? E durante esse mês aí de abril azul, para conscientização do transtorno de aspecto autista, deixa sua mensagem para quem está ouvindo, quem está nos assistindo. O piloto Só também, fazer uma pergunta. O piloto queria fazer uma pergunta. Quando você fala, fecha o diagnóstico, né? Isso. É uma bancada, eu ouço assim, psicólogo, não sei quem. Na verdade, assim, só quem pode fechar o diagnóstico é um médico especialista, certo. Tá? Mas o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele não é um diagnóstico que depende de imagem, que depende de exame, tá? É um diagnóstico de observação, um diagnóstico clínico. Então, o que a gente sempre sugere? Que a mãe procure um profissional terapeuta especializado para avaliar essa criança, tá? Para aplicar testes pertinentes, aplicar protocolos pertinentes. E daí ele elabora um relatório, muitas vezes, né, à luz de uma equipe multidisciplinar, ele elabora esse relatório e daí um neuropediatra, né, que é a nossa principal recomendação, ou psiquiatra infantil, fecha esse diagnóstico. Nem sempre é um processo fácil. Por quê? Não. Como a gente tem pouca informação ainda, digamos que assim, pública, né, e de qualidade para a população, acontece muitas vezes, que nem nós estávamos conversando lá fora, do diagnóstico ser, por exemplo, no 1º, 2º ano do ensino fundamental, né? Quando os prejuízos já se acumulam ali, né? Ou por falta de profissional capacitado nas escolas que identifique precocemente, ou por falta de médicos também empenhados e capacitados que também identifiquem doente, é puericultura mesmo, tá? Então nós temos esse prejuízo em relação à informação. Por isso que esse momento é tão rico, né? Porque a gente consegue levar a informação para mais pessoas. E por isso é tão importante a propagação, para que os avanços nos espaços públicos, com certeza, sejam aí. Com certeza, né? Esse mês ele acontece justamente para dar visibilidade, para nós alcançarmos mais políticas públicas de qualidade para essa população, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem, seria que os pais estivessem sempre atentos, tá? Que ao menor sinal, não entrem em resistência, que realmente busquem ajuda especializada. Se não for, tudo bem, mas se for, a gente já começa a trabalhar precocemente para dar mais chances daquela criança se desenvolver, né? E levar cada vez mais informação. Porque o preconceito, a discriminação, tudo isso que essa comunidade enfrenta, ocorre por falta de informação, né? O autismo não tem cura, mas o preconceito e a discriminação tem, e elas acontecem através da disseminação de informação de qualidade. Esse momento que nós estamos vivendo, né? Legal. E com relação, assim, muitas mães, claro, estão muito atentas a isso tudo que você está falando, mas aí identificou um sintoma, não é sintoma, né? Como tem você sinal chama? de alerta. Um sinalzinho de alerta, outro ali na criança, eles devem procurar onde agora? Então, é muito importante que procure um profissional especializado. Pode ser um psicólogo, desde que seja especializado em neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil, um neuropsicopedagogo, que é a minha área de atuação, pode ser um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo. Importante é procurar um profissional que seja especialista em transtorno do espectro autista. Que não encontra no sistema de saúde público, não, né? Às vezes até encontra, mas não com essa... Não nem sempre. Geralmente é na área privada mesmo. Tá bem. Bom, agora deixa os seus contatos, por favor. Bom, eu atendo aqui na cidade de Itapeva, na Clínica Sinapse, que fica ali na Coronel Crescêncio 480. Eu atendo preferencialmente, né, prioritariamente crianças autistas, mas eu trabalho com todo o desenvolvimento infantil no contexto de intervenção e avaliação. Lá na Sinapse nós temos uma equipe multidisciplinar, com psicóloga, com neuropsicopedagoga, com fonoaudióloga, com terapeuta ocupacional e inclusive com o serviço de atendente terapêutico, tá? Que é o serviço de ampliação da carga horária interventiva das crianças no espectro autista. Então, para quem tiver interesse, tá? Lá na Coronel Crescêncio 480 ou o telefone para contato 15 98107 3474. Pode repetir que número? Vamos lá, 15 98107 3474. E nós estaremos de braços abertos para trabalhar com esse contexto da intervenção precoce, do neurodesenvolvimento, tanto para avaliação quanto para intervenção. Perfeito, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço essa oportunidade. Viviane? Eu quero agradecer também a Camila Lara, né, por toda a explicação aqui e salientar aí pro pessoal que o Abril Azul, mês da conscientização do transtorno do espectro autista, para todo mundo fazer um pouquinho a sua parte. Cada um faz a sua parte. Vamos espalhar informação de qualidade, né? Falar um pouco sobre autismo, tem interesse, né? E eu gosto de falar muito assim, não espere o autismo bater na sua porta, né? Todo mundo tem a obrigação de fazer o seu papel para a inclusão. Não esperam ser um filho, um vizinho, um neto. Todo mundo se conscientizando, nós conseguimos oportunizar uma sociedade mais inclusiva. É isso aí. Obrigada, muito Camila. Obrigada.
É isso aí, 12h54 e continuamos aqui com o nosso Pop News. Agora tem aqui a nossa querida Luana Ferraz para trazer as informações, as notícias do esporte aí pra gente. E aí, Luana, tudo bem? Tudo bem, Luana? Tudo bem mesmo? Peraí. Estamos ouvindo você. Vai, Tudo bem, Luana? Ah, você tá me ouvindo? Agora entrou o microfone, legal demais. Estou muito bem. Ah, que bom, Luana. Fala aí, o que você vai mandar de esporte pra nós, Luana? Bom, a gente teve neste domingo a primeira final do Paulistão, que foi um choque, né? Na verdade, nem tanto um choque, porque eu já torci pro Palmeiras perder, mas foi, sabe, pensamento reverso, porque tudo que eu torço perde, então eu torci pro Palmeiras pra eles perderem. Então funcionou dessa vez. E o Água Santa ganhou, né? 2-1. Você é Água Santa desde o comecinho, né? Eu torço pra eles desde o começo, tá bom? Depois o Santos caiu, Água Santa. Para de falar Mas do vamos lá, Santos, dá tá bom? continuidade. Então, o jogo teve 2 gols do Bruno Mezenga, acho que é assim que se fala. Ele é o artilheiro do Água Santa no Campeonato Paulista. E o gol dele foi tudo no final do primeiro tempo e também no segundo tempo. Então foi pra ficar pra emoção. E o gol do Palmeiras foi do menino Hendrick, né, que tem somente 16 anos, que ele ainda não tinha marcado no ano de 2023 e ele desencantou, né? Ele apareceu, fez acho que o gol nos 8 minutos do segundo tempo, num cruzamento que teve desvio do Zé Rafael, e daí ele foi lá e só botou a bola pra dentro, fez o gol. E agora, dia 9/4, tem a volta ao Allianz Parque, e os jogadores do Água Santa, eles ainda não estão tão contentes com a vitória, né? Eles deram entrevista falando que lá no Allianz Parque eles vão entrar como se fosse um 0-0, porque eles sabem a pressão que é, né? Me diga uma coisa, se a Água Santa tivesse ganho por 3-4, teria resultado agora, dia 9, daria diferença nos resultados? Eu não. Ah, igual ano passado, né? O São Paulo foi lá e goleou o Palmeiras 3-1 no Morumbi. E chegou no Allianz Parque, eles tomaram um sapeco, então... E era o São Paulo, né? Não pode falar assim na rádio, tomaram um sapeco. Não fale assim do meu São Paulo. Não fale assim. Vou até falar que se ferrou. Que partida heróica do Água Santa, né? Bruno Mezenga saiu da novela Rei do Gado e foi jogar lá, né? Que Bruno Mezenga. Rei dos Porcos. Tá sabendo essa? Rei dos Porcos. Os memes estão rolando, o tal do Bruno Mezenga voltou com tudo. E eu acho que ele tá com 5 gols, ele pode até disputar por artilharia do campeonato. Eu acho que quem tá na artilharia, acho que são 7 gols, eu acho, não sei. Eu sei que o segundo colocado tá com 6 gols, que é o Rony. Então, se ele fazer uns 2 gols lá ainda, ele pode disputar pra ganhar artilheiro do campeonato ainda. Certo. E que toca mais aí? Que manda mais de esporte? Então, eu não tinha notado aqui, mas também teve o Carioca, né? Teve Flamengo e Fluminense. O Flamengo acabou ganhando de 2-1 pelo Fluminense. E o pessoal até ficou em choque. Não, 2-0. Não me lembro agora se foi 2-1 ou 2-0. Mas o pessoal ficou em choque porque eu acreditava muito mais no Fluminense do que no próprio Flamengo, né? Porque toda a drama que o Flamengo tá vivendo aí, e acabou tendo gol. Teve até discussão. Não discussão, teve uma alfinetada antes do jogo por conta que o Gabigol ia ser no banco, né? E o pessoal não entendeu porque o Gabigol ia estar no banco, mas ele falou que foi ele que pediu pro técnico pra ficar no banco, se acostumar, porque ele falou que mesmo que ele não tava jogando bem. E teve essa notícia, mas vai ter agora também no mesmo domingo a volta do Campeonato Carioca. E vamos ver, né, se o Flamengo vai conseguir continuar com a vantagem, o Fluminense vai dar reviravolta. São 2 times bem fortes. Acho que é mais difícil de decidir do que a Água Santa e Palmeiras. Domingo é a decisão dos dois, então. Tanto em São Paulo como no Rio, né? Uhum. Isso mesmo. E temos aí também a FIFA proíbe faixa de capitã de arco-íris. Tá sabendo uma coisa? Isso. Então, essa faixa, né, por apoio da comunidade, né, LGBTQIA+, é uma faixa arco-íris, né, que é o símbolo da bandeira. E a alemã, né, a capitã alemã, ela já usava nos jogos da Eurocopa e não tinha nenhum problema algum. Mas agora, nas eliminatórias da Copa de 2023 e também esse ano vai acontecer a Copa, a FIFA começou a proibir. E essa polêmica, ela tem desde o ano passado, né, quando teve a Copa no Catar, quando eles usavam uma abraçadeira chamada One Love, né, e o Catar proibiu, a FIFA proibiu os capitães de usarem, né, foram 7 seleções que foram ameaçadas por usarem essa faixa capitã, inclusive num jogo da Alemanha, quando eles montaram aquela foto lá, que sempre é tradicional, né, dos jogadores, eles colocaram a mão na boca, fazendo alusão que eles não tinham nenhuma liberdade de expressão junto com a FIFA. Então aconteceu muita crítica no Catar sobre essas coisas. Mas esse negócio aí teve um problema também com a bandeira brasileira lá no Catar.
Teve, não sei qual estado, tá? São informações que eu tenho, vou falar um estado aí, que a bandeira ela tem um sol, daí tem tipo um arco-íris embaixo uma cruz. Sim. Então aquela faixa que tinha um arco-íris foi proibida lá dentro por causa que achava que era por LGBT, isso? Isso. Eles têm muito preconceito, né? Quando lançou que o Qatar que a Copa ia ser no Qatar, já teve muitas especulações por conta que, primeiro, o pessoal fala que foi comprado, né? O pessoal fala que o Qatar comprou para ser a Copa lá. Então tem toda essa discussão e também tem a discussão do Qatar não ser não é um país muito solitário, né? Ele tem muitos problemas lá dentro, tem muito problema com mulher, muito problema com liberdade de expressão em si. Então a partir do momento que foi dado no Qatar, que a Copa seria lá, muitas pessoas, eles foram totalmente criticados, a FIFA, né? Por conta que sabia que não ia ser fácil. Tanto que mulheres eram proibidas de entrar no estádio, né? De algumas religiões, de algumas áreas lá dos Emirados Árabes. Então, tinha muita mulher escondida, tinha muita mulher que tinha com aquela burca, né? É muito difícil, realmente, como é as coisas lá. Até com a questão da bebida também, cerveja, né? Patrocinadores ali, teve um tumulto também com relação a isso, pelo que eu acompanhei, né? A Copa do Qatar foi um pouco polêmica mesmo, né, piloto? Ela é rica, né? É um país rico demais, que o pessoal falava que tinha ar-condicionado até embaixo dos bancos, pra aquecer o forofofó, mas, né, muitas coisas eu sei que o patrocinador da cerveja até falou, saiu um negócio na internet, vão mandar cerveja pro país que ganhar e não sei o que, né? Mas teve muita falação mesmo lá no país lá. Concordo com a Luana, né? Luana Água Santa, né? Que tem aí as nossas falas do esporte. Beleza, é isso aí, encerramos por aqui mais um Pop News, agradecemos imensamente a presença da nossa querida Luana Ferraz, o Instagram seu, @lu.ferraz, né? São 3 vezes lá, né? É isso aí, sigam ela lá, que ela tá sempre com os vídeos muito bem feitos, inclusive tem um aqui que eu preciso relembrar, que é sensacional, que você fez em produção com, como que é o nome do Ghost? Brian. O Brian Ghost, que é sensacional, um videomaker, assim, muito bom também, né? Fizeram um vídeo sensacional, que foi repostado, inclusive, pelo próprio Santos, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Show de bola. Sigam lá, então, a Lu. E esteja aqui em breve, tá bom? Muito obrigada por mais uma participação e quinta-feira vou estar aqui de novo. Show de bola. E aí, bancada, Juliano, por hoje chega. Aí, feliz demais hoje aí, segundona com tudo, o retorno do nosso amigo piloto. Exato. Vou falar Ele igual... tá até meio bronzeadinho. Eu vou falar igual no Pantanal, o pessoal fala, piloto, você é a farinha do nosso pacu. obrigado. Do Pantanal, farinha do pacu é jóia. É farinha do nosso pacu. Quero agradecer a vocês aí pela recepção novamente. Já falei que a Pop é minha casa, né? Então, tamo aí. Quero mandar um abraço aí pro Odemir Wagner, né? Que mandou aí um grande admirador do Tarzan, né? Então, grande comunicador Odemir Wagner, tá lá na região de Sengés, Paraná, tava ouvindo, mandou um abraço pro Tarzan. Um abraço pra ele também, conheço muito o Odemir. Tá todo dia no Pop News, viu? Que bom, olha só, que chique. Então, mais nesse horário ainda, da 12:00. É a hora que ele tá lá com o pacu e a farinha. Tá joia, até amanhã com mais uma edição do Pop News. Daqui a pouquinho tem o programa da Paty ao vivo aqui na Pop FM e é isso aí.